Sobre esse assunto, seguimos conversando com nossa analista Isabel Mega, lá em Brasília. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Boa sexta-feira para você e para todo mundo que está com a gente em mais um novo dia. Como vínhamos conversando, né, Isabel? Ricardo Lewandowski, nessa semana, deixaria o cargo e assim ocorreu e entregou sua carta de demissão. Falta apenas agora aquela oficialização. Mas é aquele momento de arrumar as gavetas, né, e levar suas malas saindo desse primeiro escalão do governo Lula. A gente também vem conversando, Isabel, sobre possíveis nomes para assumir esse cargo. Enquanto a gente aguarda o presidente Lula bater o martelo, o que podemos antecipar com relação ao perfil que o presidente busca para assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública? A ideia é que Lula escolha um perfil que seja combativo, leal e que tenha energia, Carol. Justamente porque é um ministério que vai lidar com desafios nessa reta final do governo em relação às pautas que estão no Congresso Nacional e, sobretudo, com o desafio de ajudar o governo, de alguma maneira, a ter bandeiras da segurança pública. Hoje, o cenário é mais concreto para que não se recrie, no momento, o Ministério da Segurança Pública, até porque eles fazem uma certa correlação com a PEC da Segurança Pública, que está pendente lá na Câmara dos Deputados e que mudou muito, já não é mais aquela proposta que foi feita pela equipe do ministro Ricardo Lewandowski e que teria um certo sentido com a criação de um ministério para essa área, porque a PEC, no desejo original, traria justamente essa formatação de uma coordenação de integração da União junto aos estados. Foi uma ideia não bem recebida pelo Congresso Nacional, muita influência dos governadores que discordaram bastante, principalmente os governadores do campo da direita, centro-direita, discordaram bastante do teor dessa proposta. Então, a proposta já não é mais essa. Tem uma certa dúvida que a gente percebe entre os membros do governo em relação a essa ideia de desmembramento, mas hoje no termômetro está tendendo mais para que não tenhamos uma criação neste momento. Então, isso joga no colo do futuro ministro ainda este abraço ao tema da segurança pública. Por isso que tem esse fator da energia, digamos assim. Alguém leal, alguém próximo do presidente e alguém que possa ter energia também para conduzir a pasta nessa reta final do governo Lula 3. E aí são vários nomes que vão circulando. A gente veio trabalhando com alguns nomes que fomos ouvindo ao longo da semana, Carol. E tem nomes que são defendidos por diferentes áreas do governo. Por exemplo, ontem a gente falava muito do nome do Wellington César, que está ganhando bastante força. Ele que foi da SAGE, Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Hoje ele é advogado-geral da Petrobras e ele é uma figura muito próxima da ala baiana do governo, por ser da Bahia, é próximo de Rui Costa, é próximo de Jacques Wagner. Então, essa ala fala muito forte junto ao presidente Lula. A ala de Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria das Relações Institucionais, fala mais de outro nome, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, também aparece como um nome de cotados. Não é a primeira vez, lá na transição o nome dele também já era considerado, já aparecia ali na Bolsa de Apostas. Outras soluções internas, Vinícius de Carvalho, que é atualmente o ministro da Controladoria Geral da União, também é uma pessoa que tem um apreço do presidente Lula. Andrei Rodrigues seria uma opção mais para um desmembramento via Ministério da Segurança Pública. Hoje é visto com alguém com menos chances, mas é outro nome lembrado. Então, esses nomes todos estão aí no cardápio. O que a gente está escutando é que o presidente Lula quer uma solução rápida, que quer ter um desfecho para tocar o barquinho em relação às próximas pautas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e tende, portanto, a ter uma solução também caseira, reacomodando alguém que de alguma maneira já faz parte da estrutura do governo. É isso que caminha e a interinidade ela não deve durar muito tempo. A opção de ser o próprio interino, o atual secretário executivo, o Manuel Carlos, também está colocada, também é lembrada, mas enfrenta uma resistência do secretariado do Ministério da Justiça. Não todo o secretariado,
mais parte do secretariado. E também há uma tendência que, com a saída de Lewandowski, eu fui falando com alguns secretários ao longo da semana, Carol, eles já falavam, olha, não, eu estou lá por causa do ministro, o ministro saindo, eu saio também. Tinha secretário que nem voltou para Brasília nessa primeira semana efetiva de trabalhos, estava de férias, mas estava acompanhando à distância toda a situação, mas atrelando muito a permanência na pasta à permanência do próprio ministro Ricardo Lewandowski, que nessa carta de demissão, Carol, também deixa um pouco de tom de descontentamento com o governo, né? A gente sente um pouco ali um tom de que ele fez o que pôde, de que foi difícil, de que você tinha restrições, você tinha questões orçamentárias, por exemplo, que limitaram um pouco da atuação do ministro Ricardo Lewandowski frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, um script que foi cumprido, não é de hoje que ele gostaria de sair do Ministério da Justiça, ele tentou outros movimentos e outros momentos da gestão, quando ele viu que não era muito para ele esse cargo, mas ele foi dando sequência até por uma lealdade ao presidente Lula. Mas agora ele deu um basta realmente, porque quer voltar para ter atuação como advogado, mais distante da vida pública e também ter mais proximidade com a família.